E os vermes e vírus ressuscitados? Como é possível? Como funcionaria o metabolismo desses seres? O último foi um verme, um nemateuminto, parecido com uma espécie vivente, e é o mais antigo que eles reviveram, 46 mil anos. Ah, então mesma coisa. De ontem. 46 mil anos é de ontem. 46 mil anos é de ontem. Mas como é que revive um verme? Na verdade, não revive, ele estava vivo. Congelado? Ele foi congelado. Em estágio de animação Em suspensa. estado chama criptobiose. Então ele tem mecanismos para sobreviver. Mas isso aí é o lance do permafrost lá, aquela coisa, Isso, né? eles fizeram Tá um buraco no degelando permafrost. tudo. Então, mas nesse caso foi de uma análise mesmo. Lá tinha esse nematóide que o bicho, ele meio que reviveu, na verdade. Não é os cientistas fizeram, não foi o Frankenstein. Não deram um choque, não. um metabolismo, tem Hiperresistente. hiperresistente que ele consegue. Não é que nem ressuscitar um mamute congelado Não, e querer... Não é vai até dar porque o problema. mamute está morto. Sim. Esse Aquele bicho não verme, tava tecnicamente, morto. ele não morreu. Ele só, tipo, Mas parou. Existem, por exemplo, alguns lugares em que as últimas pessoas que tiveram varíola foram enterradas debaixo Então, do é gelo. isso aí que eu ouvi falar. E aí? E aí o risco começa a ser maior, porque já eram coisas que interagiam com a gente, a varíola é a doença que mais matou na história da humanidade, e esses corpos eles estão simplesmente descongelando e aparecendo do nada, e nós não somos vacinados contra Mas a aí varíola, o por vírus exemplo. que tá ali, ele pode voltar numa boa? Como que é? Existe uma possibilidade desse é? vírus voltar a estar ativo. Mas- Vírus volta. vírus volta, só que eles são em lugares bem isolados. Esse lance de vírus, quando a gente tá falando de vírus, porque o verme, né? O pessoal lembra do verme porque é parasita e tal, mas, gente, verme parasita é, sei lá, 10% da quantidade de verme que existe no mundo. Né? A gente lembra só porque É o que a gente importante, é que a gente estuda. Mas quando você vai olhar a parte de vírus, o louco não é isso. Por exemplo, nós temos agora o vírus da gripe suína, que substituiu a gripe anterior. Tanto que o pessoal até falava que o vírus anterior era o vírus da gripe espanhola, né? Que também substituiu outro vírus. Por quê? Porque a gente vai adquirindo resistência, quer dizer, não é que adquirindo resistência, morre quem não tem resistência, quem sobrevive é quem tem, né? A menos que tenha vacina. E aí o vírus vai sendo substituído, né? Aquelas linhagens mais que o pessoal tinha mais resistência desaparecem e ficam só as outras. Então a gripe espanhola, que matou milhões lá na década de 10, de 1910 a 1900 não sei quanto, né? O vírus depois, né, do nascimento dos nossos pais, da gente e tal, não sei o que lá, esse vírus depois era o vírus que tava aí comum e não tava matando. Quer dizer, tava matando, Mas uma muita quantidade gente muito morria menor. de gripe, mas não era uma pandemia. Então, agora, se a gente entra em contato hoje com o vírus antes da gripe espanhola, o vírus que não existe mais, que é anterior da gripe espanhola, eu não tenho defesa contra esse vírus. Não entrei em contato com ele. Talvez Pega quem antes. tenha resistência a esse vírus seja o pessoal que hoje está com mais de 100 anos. Né? Mas se não for o pessoal que está com 100 e poucos anos, ninguém mais tem resistência contra esse vírus, que é um vírus diferente. Né? Então, se você descongela um vírus que era uma gripe bunda, sei lá, há 10 mil anos atrás, você descongela aquele vírus, ele pode matar todo mundo e não tem vacina. A vacina da varíola, pelo menos, ela está guardada. Sim. Né? Algum lugar ali Os tá. Estados Unidos, Você pega eles aí. têm guardado as coisas justamente porque eles tinham medo da bomba de varíola. E o pessoal, na época que o Saddam Hussein ameaçou, ou alguém vazou uma história de que o Saddam Hussein teria uma bomba de varíola. Porque aquela coisa, ninguém com menos de 50 anos tem vacina da varíola. Aí falou assim, então vamos fazer tomar cuidado com a bomba de varíola. E aí os Estados Unidos começou a produzir vacina de varíola, que ele não fazia desde os anos 70, pra começar a vacinar o pessoal e falar, ó, se cair a bomba de varíola, agora nós temos. Tá todo né? mundo prevenido aí. Então o problema é quando você tem uma doença que a gente não tem defesas, né? A gente não tem defesas, aí isso é uma coisa complicada. Tem várias histórias de povoamentos da história humana em que você teve uma mudança populacional gigantesca só por causa de doença. A melhor história que eu tenho em relação a isso é que, com a chegada dos europeus, com a invasão dos europeus no continente americano, quando eles chegam em 1490, 1500, a população morre de doença. Inclusive gente que nunca tinha entrado em contato com o europeu, porque a doença vai passando de tribo a tribo. Tem cálculos que mostram que 90% da população das Américas desapareceu. E aí o que é mais louco é que isso é tão relevante que as áreas de plantio ficam abandonadas, já que a população morreu, as florestas crescem e essa queda populacional é tão grande que a gente entra numa mini era glacial depois de 1500, porque a população das Américas, dos indígenas americanos, eles foram praticamente extintos, só 10% sobreviveu, e aí o clima do planeta muda porque as pessoas não estavam ali fazendo agricultura mais. Então, mas isso é uma coisa interessante. Por exemplo, continuando com essa questão de doença, muitas pessoas tentam entender ainda o que aconteceu na Europa, por exemplo, né? E isso daí foi uma pesquisadora da área que tinha me contado. Por que é que você teve
teve uma expansão indo-europeia lá na Europa, que gerou os idiomas que a gente conhece hoje, né? Que são os idiomas eslavos, os idiomas celtas, os idiomas românicos, tal, não sei o quê. Por que é que eles conseguiram se expandir tão rápido sobre as culturas megalíticas lá, que eram as culturas que construíram Stonehenge, que construíram aqueles túmulos gigantes, tal, não sei o quê, né? O pessoal que empilhava a pedra. Falou assim, pô, essa galera aí, será que eles eram tão mais adaptados tecnologicamente pra matar todos os povos dos megálitos lá, que o pessoal até acredita que seja parcialmente Cro-Magnon? Será que eles eram tão tecnologicamente melhores? E aí o pessoal falou que talvez existe uma corrente que talvez não. Talvez os indo-europeus lá, partindo do Cáucaso lá, do norte do Mar Negro lá, tenham levado algum tipo de doença, alguma coisa assim, talvez até peste bubônica, pode até ser peste bubônica. E aí tem acontecido a mesma coisa. Os indo-europeus, na verdade, eles foram indo pela Europa e ela tava vazia. Mas ela não tava vazia porque não tinha ninguém morando antes. Simplesmente as pessoas foram morrendo de doença antes e aí os caras chegam lá, sei lá, em Stonehenge e falam, quem fez isso? Tanto é que o pessoal sempre associa essas pedras gigantescas aos celtas. Até por causa do Asterix lá, que levava o menino e tal. Mas na verdade não. Os celtas, eles não faziam aquelas estruturas. Aquilo lá já estava lá quando os celtas chegaram. Olha só. As culturas megalíticas, elas são pré-célticas. Então, isso é um exemplo de possível explicação, pode ser uma doença. E peste bubônica, que foi a maldição lá da peste negra lá na Europa, lá na Idade Média, né? E aí é mais ou menos a gente imaginar o seguinte: a doença existia, gripe, por exemplo. A gente fala muito da varíola, mas uma coisa que matou muito dos povos originários das Américas foi gripe. Uma gripe que hoje mataria a gente também. Porque isso, provavelmente mataria a gente também. É. Por que o europeu não morria? Não, o europeu morria. Morreu o europeu. Pra e aí cacete, quem sobreviveu era resistente ao vírus. Então, quando esses caras chegavam aqui, eles carregavam o vírus normalmente. Você tem centenas, se não milhares de tipos de vírus no seu corpo agora. E aí eles entravam em contato com os nativos ficavam resfriados. Mas como o sistema imunológico deles não era Nunca protegido... teve uma preparação evolutiva, Cara, uma defesa contra aquele vírus. Exato. Morria todo mundo. Ou de gripe, ou de varíola. Aparentemente, a única doença que veio dos indígenas que foi pra Europa foi a sífilis. Né? Porque a sífilis demora pra gerar um tipo de problema. Mas acho que foi a única. Porque vocês têm que levar em conta também o efeito fundador dos nativos aqui das Américas. Você teve 3, até onde a gente sabe, né? 3 ou 4, né? Mas essa quarta é discutida. Mas pelo menos 3 irradiações de indígenas aqui pras Américas, né? Que são de, sei lá, 40 mil, 35 mil e 30 mil anos, ou um pouco menos do que isso. Né? Então você tá levando em conta alguns milhares de anos de isolamento. Até porque você teve uma glaciação no meio disso. Você teve uma glaciação. Quando veio a primeira irradiação, que a gente chama de irradiação ameríndia, que pode ter sido até 40 mil anos atrás, talvez não tudo isso, mas pode ter sido, 35 pelo menos. Quando teve essa primeira irradiação ameríndia, ainda não tinha rolado a pior das glaciações, a última, na verdade, a última das glaciações. Aí você teve uma segunda irradiação de ameríndios passando pelo Estreito de Bering, que foi a radiação na ADN. E aí esse sim, quando eles chegaram aqui, ficaram meio presos nas Américas, porque congelou tudo lá em cima e aí não teve como passar. Então, também tem o fator de que não só os nativos estavam isolados há muito tempo aqui nas Américas, como ainda por cima, são 2 continentes, né, gigantescos, fora Caribe, fora Istmo, fora tudo, como também ainda por cima, a variabilidade genética não foi tão grande assim, por causa desse efeito fundador. Tinha muito menos variabilidade para você poder selecionar quem era mais ou menos resistente a doente. Tinha muito menos gente que poderia, sabe, tipo, a semelhança genética era maior, e aí isso reflete no sistema imunológico. Na Austrália, eu acho que rolou uma coisa parecida. Tem uma outra parte da varíola que é um pouquinho mais cruel nas Américas. Isso é documentado, que os caras começaram a usar pacientes com varíola como arma biológica contra os povos originários. Então o cara trazia o cara com varíola, ou tinha um cara com varíola, roupa. Ou trazia só a roupa, colocava eu li no meio sobre dos isso. Pegava a indígenas, roupa, né, dos que morreram E com aí- varíola, colocava ali empilhadas perto da aldeia e iam embora. e ia embora. E aí- Não, Suficiente para dizimar. Não, e Exato. você acha que isso era feito no século XVI, XVII? Cara, até 1960. 1960. Tinha gente que ia lá na expansão do Oeste, né, que ocupou o Centro-Oeste, que ocupou Punha eles na Rondônia, frente, não sei o quê. Os caras faziam isso. Os caras pegavam, porque eram indígenas que, apesar de estar o Brasil já ser um país há 500 anos, tal, não sei o quê, eram indígenas que estavam muito isolados ali. Aí os caras, na expansão, né, tipo, na transformação do Mato Grosso em Mato Fino, né, todo esse processo aí, né, metade do Pará que foi pro espaço, Maranhão e tal. Durante todo esse processo, várias pessoas pegaram uma técnica muito antiga, né? Falou assim, ó, vamos deixar umas roupas com doença ali e vamos dizimar.